C, A e B. E o outro cuidado que eu tive que tomar em relação a essa montagem aqui. Eu liguei o primeiro vetor, né, do exercício 14, o vetor C, né, que é esse aqui. Ele foi colocado com a sua origem aqui e a extremidade aqui. O segundo vetor que eu escolhi montar foi o vetor A, que é esse. Né? Percebam então que o vetor A possui a sua origem ligada à extremidade do primeiro vetor ligado. Ó. A origem dele, do vetor A, ligada à extremidade do primeiro vetor. E a extremidade do vetor A, ó, a extremidade dele ligada à origem do último vetor ligado, que no caso é o vetor B. Né? Aí que eu percebi que formou-se um quase polígono, né? Afinal eu preciso fechar aqui o desenho para considerar a existência de um polígono, e o fechamento desse polígono é que vai trazer a resultante, tá? Então, eu ligo a origem aqui até a extremidade do último vetor ligado, pessoal. Faço isso, ó. Vendo? E aí a origem do último vetor ligado coincide com a origem do primeiro, e a extremidade do último vetor ligado, ou seja, o resultante, com a extremidade do último vetor ligado. Origem do primeiro coincidindo com a origem da resultante. Extremidade do último coincidindo com a extremidade do resultante. Tá aqui. Esse aqui, então, é o vetor resultante. Eu vou escrevê-lo em vermelho. Olha lá. E o que eu percebo? Olhando e avaliando o quadriculado, ele possui uma só unidade de lado, ó, né? O vetor resultante tem só esse ladinho aqui, ó, com o componente módulo ou intensidade, vale 1, né? E aí, então, observando aqui das respostas possíveis, a gente obtém como letra A, né? O vetor resultante entre esses dois. Algumas observações são legais de se fazer. A montagem desses vetores pode ser feita na região que você achar melhor, né? Mais aqui acima, no canto, aqui embaixo, mais para cá, no meio, né? O aluno decide aonde ele quer desenhar. Lembrando que no exercício havia todo um espalhamento de vetores nessa figura. E depois eu fiz a remontagem montando novamente esse quadriculado. No exercício em si, né, lá no enunciado, no original da lista de vocês, é possível fazer esse trabalho aqui, ó, nessa região ao canto. Se vocês puderem trabalhá-lo, né, o exercício 14 novamente, da FATEC, essa região ao canto aqui do quadriculado, ela fica simples de se resolver. Bom, gente, aqui nós observamos a presença de algo um pouco diferenciado, a presença de 3 vetores. Ó, vetor A igual a 4i menos 2j, vetor B igual a menos 3i menos j, e vetor C igual a 5i menos 4j. E ele pede para a gente resolver essa equação aqui, ó, C menos 3b igual a 2a menos 3x. Então, percebo que a álgebra, né, vai fazer parte agora dessa montagem. Então, por exemplo, o vetor C, que é esse aqui, ó, ele vem aqui no lugar do C. 3 é multiplicado pelo B completamente, né? E igual aqui, 2 é multiplicado pelo A completamente, esse aqui é o A. E o X, por sua vez, é o vetor que a gente vai descobrir. Só que antes, a gente vai acrescentar uma linguagem que não foi comentada até agora, que é a linguagem dos versores, né? Versor, na realidade, são nomes dados a esses símbolos aqui, ó, seguidos do 5, o I, o J, né? É um segundo versor. E eu vou representar num desenho aqui como seria avaliado esse versor, rapidamente. Bom, aí fazendo uma avaliação teórica inicialmente, tá, gente? Eu ainda não comecei a resolver o exercício, mas aqui. Versor, né? É o bate-papo aqui que complementa a parte de vetores. Então, o que é versor, professor? De verdade, o versor, ele é quase um vetor. É que há um padrão para ele, ao qual o módulo dele sempre será igual a 1. Né? Então, se eu tenho um vetor cujo módulo é 50 newtons, é 40 newtons, há uma diversificação para valores em módulo dos vetores. O versor, então, ele é um vetor unitário, sempre vale 1.
E para que ele vai servir também, além de sempre ter o valor unitário? Ele vai servir para indicar as direções em que você esteja avaliando a presença de um vetor. Por exemplo, aqui eu tenho as direções do plano cartesiano. Aqui na horizontal, I. Então, o versor que representa a horizontal é o versor I. E o J, né, esse versor que representa a vertical. Então, por exemplo, se eu quiser avaliar um vetor em termos de versores, esse vetor possui uma componente, uma unidade na direção I, ou seja, na horizontal, e ele possui ainda duas unidades na vertical, 2J. Se eu quisesse desenhá-lo, eu faria isso, ó. Uma unidade em I, uma unidade em I. Ó. Duas unidades em J, duas unidades em J. Praticamente aqui o dobro do tamanho. Esse aqui, no caso, é o vetor 1i, ó. E esse aqui é o vetor 2j, né? Então, esse vetor 2j, ele é composto de dois versores j. Esse vetor i, ele é composto de um versor i. Agora, e quem é o vetor v, né? O vetor v, por sua vez, é a composição desses dois. Faço duas linhas tracejadas, uma que seja horizontal, a outra que seja vertical, e a união dessas linhas dá o vetor resultante, V, no caso aí na proposta. Certo? Então, aqui um exemplo, havendo teoria, comentando o que de fato envolve os versores. Então, o versor, basicamente, é um símbolo algébrico ao qual eu vou trabalhar também, esse símbolo algébrico, com valores numéricos, que é a proposta desse exemplo que está aqui. É um exercício retirado de um material de vestibular. Vamos resolver, então, esse azul aqui, ó. Se houve compreensão sobre o versor, tá? Fico à disposição aí para uma próxima ocasião de aula em live, né? Então, versor, para quem não entendeu, versor é um vetor de módulo unitário e ele é utilizado para simbolizar direções, né? No plano cartesiano, principalmente, direção X, direção Y. Vamos resolver o exercício aí proposto. Muito bem, então aqui, avaliando o que ocorre com esse exercício de exemplo de vestibular, percebemos o quê? Que ele nos dá o vetor A em termos de versores, o B em termos de versores e C em termos de versores. Olha lá, 4i menos 2j, menos 3i menos j, 5i menos 4j. Ele pede para que a gente resolva o resultado dessa equação aqui, ó, C menos 3b igual a 2a menos 3x. Implicando essa situação, então, o C, 5i menos 4j, então coloquei aqui, ó, 5i menos 4j, menos 3, e esse 3 ele multiplica o vetor B, ó, vetor B menos 3i menos j, ó lá. Isso é igual, 2 vezes o A, quanto vale A? 4i menos 2j, ó lá. Menos 3x. Como o vetor x aqui não é dado, na realidade eu vou perceber que eu vou descobrir quem é o vetor x. Basicamente, vocês já perceberam o trabalho. Basta aplicar, manter esse trabalho aqui, fazer a distributiva aqui, fazer a distributiva aqui e chegar numa equação final, tá? Que, por sua vez, é simples de fazer, tendo conhecimento de álgebra e de outras séries anteriores. Bom, então, retornando aqui, percebam que fiz a montagem de acordo com essa origem aqui, ó, né, do trabalho algébrico, montei. Percebam que eu precisei fazer a distributiva nesses dois setores aqui, ó. Então, fiz, né, ó, sinal de menos, menos, mais, menos, menos, mais. Né, aqui, ó, menos, menos, mais. Aqui, 8i, né, aqui, menos 4j, menos 3x, né, que complementa. Feito isso, então, apliquei o conceito de algebrismo mesmo, né? Do lado esquerdo aqui do igual, eu fiz a associação de i com i e j com j. Né? Resultei aqui, ó, 5i, com 9 dá 14i, esse 8 ele vem subtraindo 14 dá 6, né? O menos 4j com mais 3 dá menos 1j, e esse 4j vem somando, ou seja, 3, né, j. Então dá
4 positivo menos 1j, que dá 3j. Isso é igual a menos 3x, tá legal? E aqui, percebo que toda essa expressão, ela é divisível por 3, né? Como vocês notam muito bem aí, é possível dividir toda ela por 3, né? 6 por 2, 6 por 3 dá 2, 3 por 3 dá 1, 3 por 3 dá menos 1 aqui no caso. Fiz o ajuste do sinal, ó. Ou seja, é importante que eu tenha que encontrar o vetor x, né? Igual a menos 2i, menos, né? Menos j, mantendo aí a resposta completa. Algo perceptível também, que vocês já devem estar analisando, é em relação ao símbolo setinha, né? Que a gente costuma colocar nas letras que simbolizam os versores, tá? Eu troquei pelos chapeuzinhos, olha lá, pelo acento circunflexo, né? Então, é permitido. Eu posso usar a simbologia x chapéu, né? Menos 2i chapéu, menos 2j chapéu, tá? Aqui é a simbologia do vetor em termos de versores. E aqui na sequência, eu vou exemplificar, mostrar esse vetor aqui, o vetor x, né? No plano cartesiano, para a gente ter uma noção também complementar desse exercício, que é um pouco mais longo. Tá joia? Bom, aqui o que é fácil perceber também. O vetor x, ele foi encontrado. Olha lá. X igual a menos 2i menos j, certo? E aí é perceptível também i é um versor que fica associado à abscissa, sempre, né? J é um versor que fica associado ao y, sempre também. E os resultados para eles dois aqui, ó, negativos, tá? Então, negativo, o que eu já vou perceber? Aqui é a origem do gráfico, do plano cartesiano. Aqui eu tenho o eixo correspondente ao i, aqui eu tenho o eixo correspondente ao j. Então, se eu penso que menos 2, né, i precisa ser representado aqui, eu vou pensar em duas unidades negativas, né? Então, marco aqui e aqui, ó. Menos 2 na direção i, menos 2. Lembrar que aqui eu tenho o eixo x e aqui eu tenho o eixo y. O i sempre correspondente à abscissa, o j sempre é ordenado. E o j, por sua vez, aqui, ó, né, negativo. Marco, seguindo a escala do gráfico, ó, menos. Nessa ocasião, então, eu percebo que dois pares ordenados, esse aqui, ó, 2 negativo para o i, né? Aliás, um par ordenado, né? Não é dois pares ordenados, um par ordenado. E aqui o menos 1, completando o par ordenado. Olha lá. Então, vem aqui, ó, linha tracejada para ele, linha tracejada para ele. Esse ponto de encontro, ele define a presença do vetor x, né? Usando aqui uma régua, vamos pegar aqui uma régua adaptada, que é a nossa ponteira aqui da aula. Olha lá. Eu desenho, então, o vetor x, tá bem? Tá, aqui a representação do mesmo. Nesse aspecto, então, resolva a equação, né? Era o exercício em si, é esse aqui, ó, tá? E resolvendo a equação, vocês perceberam que através da álgebra eu cheguei nisso aqui, ó, tá bem? E através da própria álgebra eu consigo transformar em gráfico, né? Representando o vetor x no plano cartesiano. Lembrar que o nome do vetor, né, foi utilizado a letra x, pode ser qualquer letra, né?